Com você, Márcio Rezende de Freitas. No fim, o expulso realmente foi o Paulinho, né, Márcio? Agora a TV ficou devendo pra gente, né? Porque o Paulinho, ele mostra claramente, e ele não ia perder a cabeça daquele jeito, né, JVC? Pra depois do jogo. Ele chutou o Rocha depois, né? Quase que ele acerta o Mike também, né? Que você falou bem, que o Mike entra na frente ali pra cercar e quase que acerta o Mike também. Então o Marcos Rocha saiu até com cabisbaixo ali, você viu, né? Deve ter feito alguma coisa. Vamos ver se alguém viu, o árbitro pode depois buscar as imagens e colocar em súmula também, né? Mas o Paulinho deve ter sido expulso por aquilo ali. Eu queria dizer que até agora a análise mais cristalina que eu vi foi do Allan Kardec, né? Quando ele fala ali pro Rubens Júnior, acho que foi pro Rubens mesmo, analisando os dois cartões, que ele fala, às vezes a gente fala um palavrão, né? O árbitro tem que relevar isso, tem que ver. Eu até concordo com ele em parte, porque há o palavrão do desabafo e há o palavrão frontal. Não sabemos se o Hulk falou ou não. Eu continuo com a minha mesma ótica daquilo que eu falei com 30 minutos de jogo, né? E continuo falando, o Hulk tem que ser mais inteligente, porque é o árbitro que o expulsou no ano passado, é um árbitro que não aceita reclamação, né? Foi bem expulso no ano passado, hoje por conduta antidesportiva e reincidência na conduta antidesportiva foi expulso também. O Kardec quis deixar isso aí. Agora, eu falei isso também no intervalo e ratifico aquilo que falei. Para mim, o pior cartão do Hulk é o primeiro, não o segundo. O primeiro, porque o árbitro está a 3 metros dele, marca a falta e eu infiro aqui, né? Não sei, não tenho acesso ainda aos áudios nem nada, que ele se levanta para reclamar achando que o árbitro tinha marcado a falta dele e não a favor dele, né? Porque o árbitro primeiro levanta a mão para mostrar um tiro livre indireto que o jogador do Palmeiras prende a bola, retém a bola, né? E depois ele aponta na direção de lá e o Hulk levanta e vai para cima dele. Então, se o Hulk não faz isso, não tomaria o primeiro amarelo. Aí depois é consequência, tem que saber ali, aí se esse palavrão que o Kardec falou, que foi mais ríspido, se não foi, né? Muito boa análise do Kardec, fria, né? E sem qualquer apeguismo. Tenho muito medo das ilações, né? Que começa, de repente, vem essas coisas. Agora, eu tenho que analisar friamente o trabalho do árbitro. Para mim, ele começou com o critério, terminou com ele, deu os cartões que deveria ter dado, né? Deixa eu anotar, tá aqui, 8 cartões amarelos ao final, 5 pro Atlético, sendo que um do Hulk se transformou no segundo amarelo, virando um vermelho, e 3 cartões, né, amarelos pro time do Palmeiras. Quem tinha que levar cartão levou, não teve qualquer coisa. Fiquei muito preocupado se ele não viria pressionado e abalado pro segundo tempo, não demonstrou isso, deu os acréscimos que tinha que dar. Então eu tenho que analisar o trabalho da arbitragem. Muitos não vão concordar, não me preocupo com isso, né? Agora, da arbitragem, o Caixa falou aí com muita assertividade, a arbitragem vem claudicando no Campeonato Brasileiro. Agora, nós só vamos melhorar isso o dia que os dirigentes pararem de reclamar e entenderem que os árbitros são prestadores de serviços aos clubes. Então, enquanto não investir nessa nhaca, não fizer algum trabalho mesmo e parar de falar e chegar e falar, vamos fazer um trabalho sério, idôneo, cristalino, transparente, não é só fazer videozinho e ficar mostrando para árbitro, que vídeo é uma forma de ensinar, mas não é aquilo, tem que ser lá no campo de jogo. Eu sempre defendi isso também, né? Porque vai continuar isso, né? Eu vou completar 3 anos de rádio agora, se eu durar mais 1 ou 2 aqui, né? Daqui a 1 a 2 nós vamos estar com isso mesmo aqui, não vai mudar nada. Vai mudar nada. É reclamação, o árbitro, né, perturbou a gente, o árbitro fez. Cara, o árbitro é prestador de serviço ao clube, a CBF não tem nada nisso aí. Ela pega os árbitros emprestados das federações, né? As federações, tirando São Paulo aí, uma ou outra que fazem um bom trabalho, o restante, né, não faz nada, né? E a arbitragem está aí, ao Deus dará. Culpa dos árbitros também? Sim. Culpa do gestor da arbitragem? Sim. Mas dos clubes também. Agora, nós temos que ver, né? Eu não sei o Cláudio que tenha se dado, óbvio, não acompanho, mas o Hulk, 50 cartões amarelos para um atacante, gente, é muita coisa, né? E tomou o 4º vermelho. Então, isso aí vamos esperar. Eu espero que a CBF
amanhã divulgue o áudio, né? Divulgue o áudio da expulsão para saber se foi um palavrão, se foi um desabafo, se foi só a reclamação mesmo, ostensiva ali, né? Que é passível também de cartão amarelo. Então vamos ver, vamos aguardar, né? Ele não teve um erro técnico no jogo, né? O pênalti que aconteceu foi marcado, tecnicamente fez uma muito boa arbitragem. O que vai ficar aí para discutir, né? Até a próxima rodada é a expulsão do Hulk, né? Pelo segundo cartão amarelo. Ele não administra, né? Ele não administra o Rodrigo, nós já o conhecemos. E o Atlético gosta muito da arbitragem dele. Creio que a partir de hoje não, né? Mas o Atlético sempre gostou muito das arbitragens dele. Vamos ver aí, vamos torcer para que todos melhoremos. Márcio, Léo, a gente falava sobre a arbitragem antes do Abel Ferreira chegar, vou acelerar pra gente não perder mais tempo. O Márcio disse a opinião dele sobre o jogo, sobre a atuação da arbitragem, acrescentou com essa necessidade da união dos clubes para que a arbitragem melhore, situação com a qual eu concordo. E eu dizia que para mim, e no primeiro tempo, né, do intervalo do primeiro pro segundo tempo, a gente teve um pouquinho menos de tempo para falar, eu dizia que para mim o árbitro foi pouco inteligente na condução do jogo, que no lance em que o Hulk não xingou o árbitro, pelo menos no relato do Hulk, pelo menos no que deu para perceber na imagem, daqui a pouquinho a súmula pode chegar e o árbitro dar uma outra versão, mas pelo que eu percebi naquele momento, o Hulk não xingou o árbitro no lance, uma bola presa, uma falta sofrida pelo Hulk, o árbitro deu a falta, o Hulk levantou do chão nervoso, reclamou com o árbitro, levou cartão, num espaço aí inferior a 5 segundos, na mesma reclamação, ele levou outro cartão. Aí eu disse, naquele momento, que para mim a arbitragem foi pouco inteligente na condução do jogo. Que a gente fala muito sobre jogador burro, sobre treinador burro, e quando a gente diz burro, é a linguagem do futebol, né? É como o torcedor se direciona ao juiz, como o torcedor se direciona à arbitragem, ao jogador. Burro, para mim, o juiz foi burro na condução do jogo, quando com meia hora em um mesmo lance, o tal do dedo em riste foi depois da expulsão, não houve contato físico do Hulk com o árbitro, e acrescento uma visão, na minha opinião, eu acho que o Hulk reclama demais. Acho que o Hulk reclama muito com a arbitragem, acho que ele conversa muito com a arbitragem e talvez ele devesse conversar um pouco menos. Quem tá no YouTube, inclusive, tá vendo o lance do jogo, tá? Quem não tiver, bora pro YouTube da Itatiaia para ver esse lance, para você também, torcedor que tá em casa, fazer a sua interpretação. Para mim, o árbitro, naquela velha frase, naquele velho chavão, naquele velho ditado, quis ser mais realista do que o rei. E agora eu fiz a contagem de segundos aqui, que eu tô olhando pro monitor enquanto a gente tá falando. Não foi 5 segundos não, tá? O espaço entre um cartão e outro foi 2 segundos mesmo. Foi o que eu disse lá no começo do jogo. Então acho que o árbitro veio e conduziu mal, conduziu muito mal. Um jogo que estava todo mundo aguardando, um jogo de 9ª rodada do Brasileiro, ok, é um começo da competição, mas é um Atlético e Palmeiras. Juntamente, a Palmeiras e Flamengo, a Atlético e Flamengo, esse Palmeiras e Atlético é a trinca de confrontos mais importantes dos últimos anos do futebol brasileiro. Acho que o juiz quis crescer, acho que ele apareceu no lance, acho que não precisava, acho que houve um claro exagero e concordo. Se não liberarem áudio do VAR, se a CBF não quiser ser clara, e ela não é clara, ela não é transparente, isso aconteceu com a condução de diversos casos envolvendo atletas e arbitragem, enquanto ela não quiser ser transparente, nós vamos continuar na mesma ladainha. Depois o jogador vai tomar cartão, fulano vai ser expulso, essa discussão vai continuar. Clubes, atenção, Sérgio Coelho, diretoria do Atlético, atenção, CBF, Wilson CNM, comissão de arbitragem, todos unam-se para a transparência do futebol brasileiro, senão vai ser onda de John Texel no Instagram, vai ser torcedor conjecturando aqui e ali e nós não vamos saber a verdade de fato, a realidade dos fatos. Tem o áudio, tem a tecnologia, disponibilizem, mostrem. Para mim, no jogo de hoje, o juiz se preparou mal, quis crescer para cima do Hulk, viu ali uma oportunidade, expulsou o cara e simplesmente acabou com o jogo com meia hora de jogo. É a minha visão. Quero te ouvir, Léo, para depois voltar no Márcio. Então, Cirilo, você utilizou uma expressão aí que eu gosto muito, que hoje as empresas investem muito, que se chama inteligência emocional. Tem gente que acha que isso é bobagem, fala, isso é coisa de coach, isso é coisa de... Olha só, qualquer jogador de futebol precisa estar mentalmente preparado para um jogo. O árbitro também. Eu assino embaixo do que você falou, que o Hulk reclama muito. Ele reclama muito. E acredito que todos os cartões e expulsão do Hulk anterior, eu concordei com o árbitro.
Eu concordei com o árbitro. Tanto que na expulsão, quando o Rodrigo expulsou o Hulk lá em Uberlândia, o Hulk depois se retratou. Ele falou, eu errei. Hoje ficou muito claro, e a gente sentindo e vivendo o jogo aqui, que o árbitro exagerou. A não ser que seja comprovado palavras com a própria súmula, porque a súmula, Cirilo, ela é a versão do árbitro. Mas a versão do jogador é sempre no microfone, é do jeito ali. A CBF, ela não tem interesse nisso. Ela libera os áudios quando o atleta está errado. Quando o árbitro erra, ela não libera. E isso impede o crescimento dos árbitros. Porque quando você recebe uma crítica e quando a pessoa discorda de você, você cresce. Você aprende a opinião de outra pessoa. Os árbitros são blindados e mimados pela CBF. E isso é muito ruim para os próprios árbitros. O que aconteceu hoje aqui para mim foi falta de inteligência emocional. Eu não sei quem está na melhor ou pior fase hoje dos árbitros no Brasil. Concordo com o Caixa, que está bem ruim, mas um árbitro que sempre foi uma referência, Rafael Claus, ele teria dado as costas para o Hulk. Ah, mas ele então não tem que cumprir a regra? Não é sobre só cumprir a regra. E aqui está comigo ao vivo, e eu conheço há muitos anos Márcio Rezende de Freitas, que por várias e várias vezes me disse, árbitro tem que ser firme, mas árbitro tem que ser inteligente. E eu acho que ele foi pouquíssimo inteligente ali. Olha o tamanho desse jogo, meu irmão. Quantas pessoas se desinteressaram pelo jogo? Quantas desligaram a televisão ou o rádio? O futebol não é para o árbitro, o astro, a estrela são os jogadores, a torcida. O árbitro tem que ser um mediador, cara. Quer uma percepção? Você, enquanto comentarista, fica focado na parte técnica, tática, que o Caixa tá narrando o jogo. Eu fiquei olhando pra arquibancada. Teve gente que foi embora. Depois da expulsão. Eu vi torcedor indo embora depois da expulsão. Então, assim, achei que o árbitro chamou muito pra ele e não precisava. Exatamente. Então, eu acho que faltou inteligência para ele, sim. Ele precisa aprender com isso e isso vem com a cobrança, vem com as críticas. O Hulk também precisa. O Hulk não precisava levantar e ficar reclamando daqui. Eu não isento a chatura do Hulk, cara. E isso já foi uma crítica que já fiz a ele várias vezes. Eu acho o Hulk dos tops, assim, jogadores do Brasil. Eu admiro que o Hulk é fora do campo, mais do que em campo, pelo ser humano que ele é, o bem que ele faz para as pessoas. Só que o Hulk muitas vezes enche a paciência dos árbitros. O Hulk deveria ter levantado daquele jeito, aquilo era necessário? Não. Foi pouco inteligente por parte do Hulk? Foi. Mas o árbitro precisa saber lidar com isso dentro do campo, cara. Se é um palavrão, Cirilo, se é um toque, e o que ele alega para os jogadores, que eles falaram, não, o Hulk encostou no meu rosto depois do vermelho, e o Hulk tá errado por isso. Agora, ele exagerou, e o Hulk também foi pouco inteligente nisso. Se já foi o árbitro que expulsou ele uma vez, vai com calma. Agora, ô Maré, você vai se lembrar disso, você falou durante a transmissão, você falou, Léo, eu não sei quantas conversas e como eles conversaram antes do jogo. O que eles combinaram, né? Até aqui você vai, até aqui você não vai. E infelizmente a expulsão estragou o jogo, o espetáculo futebol. E deixo para você, para o Maref, para quem está nos ouvindo, uma reflexão. Eu acompanho muito, mas muito o futebol europeu e vejo essa inteligência muito mais presente nos árbitros. Jogador reclama, não é de hoje, é de antes da época do Maref e vai ser eternamente. É um jogo de sangue quente. É preciso estar preparado para lidar com isso. E eu, com toda a sinceridade, achei que o árbitro estava despreparado para lidar com um jogo desse tamanho hoje. Márcio, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque você é um cara que conhece os árbitros, né? Você é um cara que acompanha essa análise comportamental também. Queria a sua visão, se você acredita que essa história aí, e eu vou ser enfático aqui, né, no termo, né, até repetitivo, a história do histórico. O histórico entra em campo, esse cara que expulsou o Hulk, ele lembra disso na hora de entrar em campo hoje e apitar? Isso interfere no trabalho? Queria a visão de quem esteve lá dentro e de quem conversa com esses caras, de quem acompanha o dia a dia e até já participou de vários momentos de treinamento também, né, Márcio? Sim, o JVC hoje não, são muito Nutella os árbitros hoje. Na nossa época de Godoy, Oscar Roberto Godoy, Cerdeira, a gente era muito pior, velho, né? Hoje eles ouvem demais pro meu gosto, demais.
E o Hulk conseguiu uma coisa, cara. Na hora que botaram agora que só o capitão deve se dirigir ao árbitro, não é ir ao árbitro para reclamar, deixar claro isso, pode se dirigir ao árbitro. Nós estamos vendo a Euro hoje. Concordo com o que o Léo fala, eu acompanho muito futebol lá de fora também, principalmente a arbitragem. A cultura é totalmente diferente, me desculpe, né? Você vê a Euro hoje, cara, os caras saem do campo, vão ao VAR, não tem um bolinho, não tem capitão indo atrás do cara, não tem ninguém saindo do banco de reserva para ir ali no VAR, na área, né, onde o árbitro vai ver o lance, não tem. No Brasil, infelizmente, né, aqui é a subversão total dos valores, né? Eu continuo afiançando, a arbitragem está ao Léo, não é o Léo, nosso Léo aí não, ao Léo durante muito Não me coloca nessa treta aí não, Maré. Durante muito tempo, né, cara? Não há investimento, velho. Chega final de ano, junta os caras lá na Granja Comari por 15 dias, 18 dias. E outra coisa, dá uma sugestão para eles também. Todo o material que é passado para os árbitros, né? Isso é projeto meu, mas já é feito na Europa, né? Eu tenho conhecimento que já está sendo feito na Europa e agora os Estados Unidos estão fazendo isso também na MLS, né? O mesmo material que é passado para os árbitros, né? Os vídeos, aquela coisa toda, passar para os clubes, manda alguém lá, sentar com os caras, com os jogadores que são as estrelas do espetáculo, falar, meu filho, isso aqui é assim, você pode ir até aqui, não pode vir aqui e tal, né? Como já foi dito aí. Então, o JVC, agora, houve uma falta, mais ou menos ali aos 17 minutos, 15 minutos, sei lá, que foi marcada a favor do Palmeiras. Ele conversou muito, pega o jogo depois, ele conversa muito com o Hulk ali, o Paulinho vem e até reclama também alguma coisa com ele pós-Hulk. Então a gente não sabe o que falou. Falou, filho, aqui, você já viu, nós já tivemos um problema ano passado, o cara joga bola, né? E o Rodrigo é um cara muito bem, cara, é humilde demais pro meu gosto até, é muito humilde, né? Servidor público lá no Recife, um cara muito humilde. Já teve esse problema, então não faz, porque você sabe que eu vou te expulsar, né? Isso aqui, né? Falando aqui. Então a gente não sabe se o árbitro falou com ele. Agora, não pode, cara, né? Um atacante do nível da estirpe do Hulk tomar 50 cartões amarelos e 4 vermelhos. Tem alguma coisa errada. Eu falo que ainda vou ratificar aquilo que eu falei, dentro da inteligência emocional, do coach, do que seja, né? Só pra você ter um detalhe, JVC, os caras achavam que ter uma psicóloga para trabalhar com os árbitros era imbecilidade. Isso é extremamente necessário. Ô, Márcio, Claudião, eu só tenho uma pergunta. O árbitro não pode pitar pelo histórico, né? Mas é isso que eu tô falando. Porque hoje me parece que, assim, se fosse outro jogador, não expulsaria, né? Não sei, Cláudio. Convenhamos. Não sei. Né? Eu falo assim. Sabe um outro detalhe, Márcio? A gente tava ali no campo, ele expulsou porque era o Hulk. E eu concordo com o Cirilo, hein? O Hulk, a gente cobra ele muito aqui, esse número de cartões é realmente muito exagerado. Mas eu falo que muitas vezes a gente vê no futebol brasileiro, esse lance pra mim é claro que o árbitro expulsou pela história. Não, mas se for, tá totalmente errado, Cláudio, né? Tanto que não sei se o JVC ou o Léo falaram aí agora da súmula. A súmula a gente trata como a rainha das provas. Porque se o árbitro escrever alguma coisa que não condiz com a verdade, e hoje estão aí os áudios, quem vai ser punido seriamente é o árbitro. É o árbitro, que ele tá lá agora no vestiário escrevendo a súmula, né? Tá lá escrevendo. Se ele colocar alguma coisa que não condiz com a verdade, ele tá ferrado. Que aí não tem como esconder, filho, que ela vai ser publicada daqui a pouco, já tá escrita, né? Aí a gente tem, por isso que eu falo, ter acesso aos áudios. Não falou palavrão, não falou nada, mas foi reincidente na reclamação, na conduta antidesportiva, no gestual, porque tem que lembrar que o árbitro apita para todo mundo mesmo. E quando um jogador parte para cima do árbitro daquele jeito e o árbitro não toma medida nenhuma, ele tá passando para todo o estádio que ele é um banana. Resumindo, né, Márcia, a nossa conversa, e o Simões vai participar também. Vou repetir o que eu disse há pouco. Enquanto a CBF não tratar como assunto urgente e sério urgente assim, é urgente mesmo, acho que é esse o termo que eu quero utilizar mesmo. Enquanto ela não tratar como assunto urgente a transparência, comprovar que um ou outro estão corretos ou incorretos, né? Está correto ou incorreto,
O árbitro hoje, quando ele botar na súmula lá que ele expulsou por tal motivo, postura agressiva. Que amanhã esse áudio, que é fácil de pegar para a CBF, se ela não publicar esse áudio, ela vai estar simplesmente confirmando que o Hulk tá certo. Antes o Hulk brigava muito com o Daronco, né? Sim. Discutia muito com o Daronco. Você viu algum áudio aí do Daronco em arbitragem contra o Hulk aparecer, Márcio? Você lembra disso, que eu cobrei demais isso aqui. Falei, não, tem que botar, porque pra gente saber quem que tá certo e quem que tá errado. É simples assim, isso, né? Você não pode varrer pra debaixo do tapete, cara. Não Márcio. pode. Oi, é o Alexandre. A minha dúvida é o seguinte: a súmula, por mais que a CBF não publique o áudio, eu acho que isso deve fazer parte de algum protocolo, porque nunca publicou, né? Nunca divulgou esses áudios de expulsão de jogadores. Exato. Isso. Mas de toda forma, o áudio, ele é confrontado com a súmula? Lá dentro, sim. Lá, CBF, da porta pra dentro, né? Sim, intramuros, sim, né? Eles vão checar lá os áudios tem um grupo lá só para isso, para ouvir todos os áudios com relação ao que está acontecendo. E aí, Cirilo, você foi feliz. É o protocolo VAR, né? Não vai botar todas as imagens. Vai, Claudião. Porque vai ter agora aqui a entrevista do Milito e Beleza. também do Vitor.